Boa noite. Nos primeiros 4 meses deste ano, o Porto do Funchal registrou 131 escalas de navios de cruzeiro. Pela Madeira passaram mais de 215 mil passageiros. São dados que revelam um crescimento a rondar os 8%. O mercado de turismo de cruzeiro dá sinais positivos e a partir de novembro vai ser possível fazer 10 cruzeiros de 15 dias com embarque e desembarque no Funchal. A aposta é da MSC Cruzeiros. É nosso convidado, Eduardo Cabrita, diretor-geral da MSC Cruzeiros em Portugal. Muito boa noite, Sr. Doutor. A MSC está a renovar a frota de toda a classe lírica. Um dos navios é o MSC Harmonia. Há alguma razão especial para que a estreia aconteça na cidade do Funchal, a primeira cidade portuguesa a ser visitada por este navio? Boa noite, muito obrigado pelo convite que foi interessado. É uma questão logística, acima de tudo, esta possibilidade que o Funchal vai ter e vai ser o primeiro porto português que o navio vai visitar. Mas essencialmente é uma questão logística de escala. O navio vai ser renovado nos estaleiros da STX em França e o primeiro porto português após 2 portos antecipados será o Funchal. Essa renovação passa por quê? Essa renovação passa essencialmente por aumentar o navio, são 200 camarotes novos que vão existir e mais espaços públicos, mais espaços de lazer para os passageiros. Vamos ter, essencialmente, novos bares, a possibilidade de novos restaurantes, novos espaços lúdicos, de forma que os passageiros possam usufruir de novas atividades a bordo. Nota-se aqui uma grande aposta no design e na hospitalidade. É isso que faz a diferença, digamos assim, para a concorrência? Partimos do princípio que sim. A MSC Cruzeiros é uma empresa europeia para europeus, uma empresa italiana na sua gênese, e estamos focalizados essencialmente no mercado europeu. E assim, como sendo italiana, o design é uma das prerrogativas da empresa para com os seus passageiros. Obviamente que cada vez mais há um grande nível de atenção ao serviço que é prestado a bordo nos navios e podemos dizer que estamos quase no nível de excelência perfeita para os passageiros neste sentido. Como é que aferem a excelência? Peço desculpa? Como é que aferem essa excelência de serviço? Fazemos inquéritos quantitativos e qualitativos a bordo do navio aos passageiros, com toda a frequência, ou seja, cada cruzeiro são efetuados estes inquéritos, de forma a aferir qual peço desculpa. Qual é a qualidade do serviço? É esse do cliente, não é? Para aferir a qualidade de serviço e como o cliente está satisfeito com os níveis que a MSC lhe presta, desde o embarque até o desembarque, parcando por todos os pontos de contacto do cliente com a MSC. Quanto é que custa, digamos assim, uma remodelação de um navio como este? As remodelações dos 4 navios da classe lírica, em que o Harmonia é um dos que faz parte, vai custar na totalidade 200 milhões de euros. A frota da MSC é composta por quantos navios? Neste momento é composta por 12 navios. A MSC nasce literalmente em 2003, portanto fez cerca de 11 anos. Nos últimos 10 anos lançámos 12 navios novos e fomos a frota mais moderna do mundo até então, e são estes 12 navios novos que navegam pelo Mediterrâneo e por essa razão e por sermos uma companhia europeia para europeus, somos líderes no mercado no Mediterrâneo, neste momento também no Brasil e no Sul da África. A MSC assinou um contrato com a Fincantieri para a construção de 2 navios. Quanto é que vai custar, digamos assim, este contrato à empresa? Aliás, assinámos 2 contratos. Assinámos um contrato com a STX França, onde foram construídos os últimos 12 navios, os 12 navios da frota da MSC, para 2 navios novos, com opção para mais 2. E depois assinámos recentemente, realmente, o contrato com a Fincantieri para 2 navios novos, com opção para mais 1. Portanto, estamos a falar em 7 navios novos, que vão começar a operar em 2017 até 2022, portanto cerca de 5 anos. Vai ser um contrato global de 5 mil milhões de euros, que corresponde basicamente ao mesmo valor que a MSC conseguiu efetuar entre 2003 e 2013 com o lançamento do último navio Preciosa. Ou seja, em 5 anos vamos apostar ter o mesmo investimento, vamos apostar da mesma forma para novos 7 navios. Esperemos que em 2022 tenhamos duplicado a capacidade que temos hoje em dia, que são 40 mil passageiros a dia.
E nesta conjuntura de crise é fácil conseguir financiamento, 5 mil milhões de euros, perante uma banca que está em crise e perante países que estão a atravessar dificuldades. Como é que se consegue, digamos assim, convencer os bancos? Bom, a MSC é uma empresa privada e familiar, não é uma empresa que esteja na Bolsa. E temos por trás da MSC um grande grupo, também denominado MSC Carga. A MSC Carga é a segunda maior empresa de transporte marítimo do mundo de contentores e já conta com cerca de 500 navios. Portanto, tendo esta empresa por trás, obviamente que os bancos e as seguradoras têm outra forma de olhar para todos os negócios relacionados com a MSC no seu global. Nesta conjuntura de crise, ainda falando de crise e na conjuntura económica que vivemos, quais são os principais mercados de cruzeiro que estão a crescer? Bom, eu acredito que a palavra crise, e como dizemos que seja uma oportunidade, é uma oportunidade também para os cruzeiros numa forma geral. Isto porque notamos que desde os últimos 20 anos os mercados mundiais estão a crescer a nível de passageiros. E a crise, especialmente em Portugal, penso que veio nos ajudar. Porque até hoje uma viagem de cruzeiro tinha duas prerrogativas que as pessoas achavam que eram as mais atuais, que seria um cruzeiro são para pessoas mais velhas ou então são extremamente caros. E com a crise veio realmente realçar que não funciona assim, especialmente no valor económico. Ou seja, um passageiro hoje em dia que vá comprar uma viagem pode perfeitamente adquirir uma viagem que comece nos 300 euros por pessoa. Portanto, uma viagem de 7 dias por 300 euros, hoje em dia, para as férias que se fazem, por exemplo, em resorts, não nos parece que seja um valor extremamente alto. Qual é o perfil do turista que prefere viajar e fazer férias de cruzeiro? Bom, existe realmente um perfil que vai desde as famílias aos solteiros, às pessoas simplesmente com um filho, monoparentais, não há um perfil definido. Isto porquê? Porque um cruzeiro são realmente férias completas. Pode-se usufruir de vários locais de entretenimento para vários tipos de famílias ou perfis de clientes. A idade média, digamos assim, do turista que viaja a bordo dos cruzeiros está a diminuir? Está cada vez mais a diminuir. Há cerca de 15, 20 anos situava-se entre os 55 anos e neste momento, pelo menos com a MSC, já situa nos 40 anos de idade. Há alguma explicação para isso? Há mais poder de compra junto da população à volta dos 40 anos, é isso? Não, eu penso que se democratizou o conceito cruzeiro. Cada vez mais as pessoas estão a pensar em férias, no seu global, e do nosso lado, o nosso canal de distribuição são unicamente os agentes de viagens, e os agentes de viagens têm um papel fundamental nesta democratização dos cruzeiros, porque ao conseguirem propor às pessoas, aos potenciais clientes, o pacote de férias, que seja um cruzeiro, que é um pacote de férias completo, ainda há pouco estávamos a falar no início, e uma das vantagens que os cruzeiros têm, especialmente com a MSC, é que as crianças, os adolescentes até aos 18 anos, não pagam cruzeiro, pagam só as taxas portuárias, portanto há uma vantagem para as famílias em termos económicos. E, obviamente, que cada vez mais as pessoas começam a pensar por que não efetuar um cruzeiro e, em vez de efetuar, por exemplo, umas férias no resort. Em termos nacionais, quais são os portos onde se nota maior crescimento? Em termos nacionais, 2 portos sempre tiveram taco a taco. Lisboa e Funchal, aliás, são 5 portos portugueses, mas Lisboa e Funchal são sempre os que dominaram. Nos anos Lisboa com o número de escalas, noutros anos o Funchal com o número de escalas e vice-versa em relação ao número de passageiros. O ano 2013 acabou como Lisboa tendo o maior número de escalas e o maior número de passageiros e, neste caso, o Funchal um pouco mais abaixo. Mas pensamos que o desenvolvimento de Portugal neste todo vai passar também pelos outros portos. Leixões e toda a Zona Norte, praticamente o cais está feito, falta só o edifício que vai ser concluído agora em setembro, e Portimão, ouviu-se o Ministro da Economia nos últimos tempos falar que vão investir cerca de 10 milhões de euros para o desenvolvimento deste porto, que poderá atrair bastantes passageiros também e novas linhas e novos itinerários para Portugal. Deduzo que a MSC está interessada nos portos de Leixões e de Portimão.
Estamos interessados nos 5, para lhe ser franco. Obviamente que Ponta Delgada, não acabei de falar em Ponta Delgada, mas Ponta Delgada, em termos geográficos, está numa posição um bocadinho mais insólita, está no meio do Oceano Atlântico, tem as suas vantagens, obviamente, em termos de cruzeiros de posicionamento oeste-este, sul-norte, mas obviamente que em termos de estratégia para um cruzeiro de 7 dias, de 15 dias, poderá ter a sua dificuldade neste sentido. De qualquer forma, a MSC como empresa europeia para europeus tem que olhar para estes mercados de origem e para estes 24 países que são a Europa e que estão virados para o mar. E desta forma, com a nova capacidade que vamos ter perfeitamente que idealizar novos itinerários e utilizar novos portos para construir novos cruzeiros que permitam que novos passageiros possam também efetuar e olhar para os cruzeiros como uma forma de fazer férias. Quais são as principais dificuldades de Ponta Delgada? Bom, essencialmente é a geografia. São as maiores dificuldades. Em termos de Porto, o Porto funciona muito bem, em termos operacionais. A cidade tem atrativos no que concerne a nível de excursões para os passageiros. Tem a prerrogativa, em termos de arquipélago, de ser não património Unesco como arquipélago, mas ter a Unesco a defendê-lo como património. Neste sentido, então, os países de origem dos cruzeiristas, como por exemplo Génova, Itália, Alemanha, Inglaterra, quando verificam que existe os Açores, acabam por achar o seu trajeto, o seu cruzeiro, muito mais interessante e mais rico. Portanto, existe esta potencialidade. Agora, uma viagem de cruzeiro, um navio viaja mais ou menos em novidade de cruzeiro a 21 nós, 22 nós. Portanto, se idealizarmos um cruzeiro de 7 dias, teria que ser um cruzeiro com poucos portos. Então teríamos de idealizar sempre um cruzeiro de 12, 15 dias, e talvez com o Funchal e com Lisboa nesse próprio itinerário. Portanto, há uma construção aqui que tem a ver essencialmente com a geografia e que tem que ser realmente ponderada em termos de custos. Falamos um pouco da realidade madeirense. O mercado madeirense é um bom mercado? O mercado madeirense é um bom mercado. Aliás, o mercado madeirense sempre foi um bom mercado. A sua posição geográfica ajuda também porque está na confluência entre a Europa, a África e as Canárias. Portanto, em termos de itinerários de cruzeiros, é perfeitamente mais apetecível para uma empresa, para um armador de cruzeiros, colocar o Funchal nos seus itinerários do que, neste caso, Ponta Delgada, e estou a falar em cruzeiros que sejam rotativos. Portanto, o Funchal tem potencialidades para continuar a dar cartas neste setor. A MSC vai lançar, a partir de novembro, cruzeiros de 15 dias, com embarque e desembarque no Funchal. Qual é a razão desta aposta? É uma aposta, aliás, que se repete. É uma aposta que se repete, aliás, desde 2010 que abrimos os escritórios em Portugal. Já contamos com 45 escritórios espalhados no mundo. Portugal foi o 43º. Desde o primeiro ano, portanto, 2010 para 2011, que tivemos cruzeiros com entrada e saída no Funchal. Há que dizer o seguinte, a MS é das poucas companhias de cruzeiros que faz o que nós chamamos de interporting. Interporting é a possibilidade, num cruzeiro, 7 dias, 9 dias, 12 dias, os passageiros poderem entrar num determinado porto e saírem nesse mesmo porto. Um cruzeiro que faz, por exemplo, Génova, Marselha, Barcelona, Lisboa, Funchal. Podemos ter um Funchal, podemos ter um Lisboa, podemos ter um Barcelona. Isto porque, voltando atrás, um bocadinho atrás, os 24 países precisam ser desenvolvidos e as suas economias, e as pessoas precisam ser puxadas a pensarem em fazer cruzeiros. E desta forma é uma boa forma de o conseguir fazer. Portanto, esta aposta no Funchal é uma aposta reiterada, fizemos-lo nos últimos anos. Vamos aumentar desde 2013 para 2014-15, nesta época de inverno, de 8 escalas para 10 escalas. São escalas com o Harmonia a fazer cruzeiros de 15 dias, mas vamos ter muito mais escalas com outros navios. Não vamos fazer embarques e desembarques, mas vamos ter mais escalas com outros navios, como por exemplo o Fantasia, que é um navio muito conhecido no mercado da Madeira porque já fez cruzeiros com embarques e desembarques para os funchaleses, e vamos continuar a olhar para o mercado do Funchal como um mercado de origem de passageiros, porque, e respondendo à primeira parte da sua pergunta, o madeirense está habituado a viajar e está habituado todos os dias a olhar para o mar e faz disto uma razão da sua existência por motivos geográficos. Essa é uma das razões porque cada vez mais temos madeirenses a viajar connosco. E qual é o preço médio de um cruzeiro iniciado na Madeira? O primeiro preço que começa cerca dos 690 euros, mais taxas portuárias. Portanto, para um cruzeiro de 15 dias por pessoa, parece-me ser um valor extremamente simpático. Há muitos madeirenses a optarem por fazer cruzeiros, ou seja, tem-se notado um crescimento?
Tem-se notado o crescimento, pelo menos com a MSC. O ano passado, nesta época, 2013, 2014, que finalizou agora em final de março, tivemos cerca de 1.100, 1.200 passageiros embarcados e desembarcados no Funchal. Portanto, partimos do princípio, como não há nenhumas linhas regulares, pela noção que temos, de outros países para fazer estes embarques e desembarques no Funchal, por exemplo, podia existir alemães a irem ao Funchal para fazer este cruzeiro, partimos do princípio que será todo o mercado da Madeira. E, em princípio, o balanço é positivo. As perspectivas para o próximo ano, o próximo inverno, também são positivas? As perspectivas são extremamente positivas. Como disse, passamos de 8 cruzeiros para 10 nesta próxima época. O navio é um navio renovado, com a nova característica chamada Renaissance, como falámos há pouco, e esperamos que o mercado da Madeira tenha esta apetência realmente para este novo navio. Aliás, lançámos uma brochura ontem, e está disponível a partir da próxima semana nas agências de viagens, sobre estes novos cruzeiros, sobre o navio. Portanto, partimos do princípio que será uma aposta ganha. Ainda não tem a noção das reservas, é isso? Não temos. Começamos agora mesmo, porque os cruzeiros vão começar em novembro e serão de novembro a março, abril de 2015. Normalmente as reservas acontecem com muita antecedência, é isso? Posso lhe dizer o seguinte, o ano passado lançámos a brochura global, não só da Madeira, mas lançámos a brochura global no princípio de outubro. E até ao final de dezembro notámos uma capacidade de reservas antecipadas como nunca tínhamos notado. Ficámos de facto surpreendidos com esta capacidade, o que denota que realmente o mercado no seu global está a aderir ao conceito cruzeiro. Em relação ao Funchal, o ano passado lançámos, de uma forma tarde, lançámos só em final de setembro os novos itinerários, e este ano estamos a fazê-lo agora no final de maio. Portanto, partimos do princípio que os próximos 2 meses vão ser extremamente dinâmicos, se julgarmos pelo facto como ocorreu o ano passado. Os cruzeiros fazem mais escalas na Madeira no inverno. Por que razão não posicionam mais navios no verão? Bom, eu acho que vai ser a partir de agora com a nova capacidade de navios no Mediterrâneo. Ou seja, vejamos, só o ano passado tivemos em Lisboa, pela primeira vez, e este ano estamos a repetir, as escalas no verão. Tivemos 10 cruzeiros, Lisboa-Lisboa, não para um itinerário no Mediterrâneo, mas para um itinerário no norte da Europa, um itinerário mais cultural. Mas se pensarmos bem, e partindo do princípio que neste jogo de estratégia de cruzeiros, os navios têm que fazer os seus posicionamentos master a partir de Itália, a partir de Génova, por exemplo, Funchal fica dentro de um cruzeiro com 4, 5 portos a 12 dias de cruzeiro. Ou seja, alguém que queira fazer um cruzeiro fará 12 dias. Neste caso, estamos a falar do Harmonia, estamos a falar de um navio que vai fazer uma rota, não para o Mediterrâneo, vai fazer uma rota para as Canárias, com 5 portos nas Canárias, e depois para Marrocos. Portanto, todo o fluxo gerado por aqui será através de Las Palmas. Os mercados de origem são europeus, mas os embarques e desembarques são em Las Palmas e no Funchal. Portanto, estas são as grandes razões. A geografia e a estratégia da companhia relacionada com o posicionamento dos novos navios. Penso que, a partir de agora, estão criadas condições, não só para o Funchal, para Lisboa também, e eventualmente para Portimão, porque faz parte deste circuito mediterrâneo. Se estes novos navios, a partir de 2017, pelo menos sobre a MSC, forem colocados, como se prevê, no Mediterrâneo, no norte da Europa, para o mercado europeu, possamos pensar cada vez mais a ter o Funchal não só como pontos de escalas de vários navios, mas com porto de turnaround, como temos agora 10, e a aumentar, assim como Lisboa, Portimão e Leixões. É uma ideia recorrente, cada vez que se chega ao verão, muitas vezes ouvimos falar em propostas para a realização de cruzeiros pelas ilhas da Macaronésia. Estou a falar da Madeira, dos Açores, das Canárias, e também há quem diga que Cabo Verde também podia muito bem caber neste pacote de viagens de turismo. Na sua opinião, faz ou não sentido pensar-se num roteiro de cruzeiros de verão só para este nicho de mercado? Bom, vejamos. Temos que pensar essencialmente em 2 coisas. Geografia, velocidade de cruzeiro, mais 2.
a parte comercial, como vai funcionar e os mercados de origem. Vejamos, se pensarmos que os mercados de origem, um dos mercados de origem será a Madeira, obviamente com um navio com 2.000 pessoas, 2.200 passageiros como o Harmonia tem, ou um navio maior, se nós em 8, 10 cruzeiros temos cerca de 1.000, 1.200 passageiros, dá uma média de cerca de 200, 300 passageiros, um bocadinho menos até, em relação a cada cruzeiro. Quais são os outros mercados de origem? Serão Alemanha, Inglaterra, Itália, França. Portanto, este terá que ser o primeiro pensamento. E, obviamente, um armador, quando faz os seus itinerários, está extremamente preocupado quais serão os mercados de origem para aquela especificidade de cruzeiro. Obviamente, Cabo Verde. Obviamente que Cabo Verde poderá ser um destino, é um destino por si só, mas um destino de cruzeiros num futuro. Acredito que, para já, num cruzeiro ou num itinerário que se desenvolvesse entre o Funchal, Canárias e Cabo Verde, pudesse ser difícil, porque a viagem Canárias-Cabo Verde e de volta são 2 dias e meio para cada lado, e aí teríamos quase 5 dias e meio num itinerário que, por esta vicissitude, vai-se propor a ser provavelmente de 12, 15 dias. Portanto, existem estes fatores todos a serem considerados. Eu penso que neste momento ainda não estamos em condições de efetuar um itinerário com esta dimensão. Estamos muito mais focalizados ainda no Mediterrâneo como Mediterrâneo, oeste e este, e a partir daqui alavancar todos os portos à volta do Mediterrâneo, especialmente no Atlântico. E neste Atlântico que falamos em Lisboa, Funchal e Marrocos. Talvez a partir daqui... E se houvesse incentivos financeiros para as empresas que quisessem apostar neste mercado? Pode ser sempre uma hipótese. Aliás, falávamos disso há pouco e esta penso que é uma hipótese que se possa considerar. Acontece isto nas companhias aéreas, acontece isto no espaço europeu em relação às companhias aéreas, e Portugal também já aconteceu com companhias low cost. O mar em Portugal sempre foi visto nos últimos 300, 400 anos de uma forma completamente diferente e hoje em dia está-se a voltar novamente a olhar para o mar de uma forma como a nossa bandeira de salvação. Esperemos que assim seja e que realmente haja vontade política para fazer esta proposta às companhias privadas e às companhias de cruzeiro, porque penso que poderá ser uma hipótese de colocar determinados destinos que hoje em dia estão relativamente mais escondidos nos itinerários das companhias de cruzeiro. Nos inquéritos que realizam aos vossos clientes, qual é a imagem que levam os clientes, os turistas que passam aqui, da Madeira? É uma imagem extremamente positiva, aliás, da Madeira e de Lisboa. Todos os clientes que passam na Madeira, desde o nível de excursões, o nível de atendimento, o embarque, o desembarque, que têm os inquéritos que nós fizemos a bordo revelam-nos que cerca de 85% a 90% das pessoas que fazem escala na Madeira, e estamos a falar em cerca de 30 e tal nacionalidades, desejam voltar no espaço de 2 anos. Eu penso que isto é extremamente salutar e esta é uma das características que os cruzeiros têm, que é a possibilidade de dar a conhecer um pouco do local e do destino para as pessoas voltarem a pensar nesse destino como as suas próprias férias, e penso que isso é uma grande ajuda para o arquipélago e, obviamente, para o continente. Outra forma muito importante de impacto é o impacto económico. Veja, só a MSC, com este 2014-2015, com as escalas do Harmonia, Fantasia e Lírica que vamos ter na Madeira, prevê-se que o impacto económico seja de 11 milhões de euros, do total de 22 milhões que vamos ter de impacto económico em Portugal só com a MSC. Portanto, o facto de 3.000 passageiros, 4.000 passageiros chegarem ao Funchal, desembarcarem, gastarem em média 75 euros, já não, para não falar nos tripulantes, que será cerca de 21, 22 euros, mas 75 euros cada um nestas escalas, e partindo do princípio que o Porto do Funchal cada vez há a ter mais passageiros, não são da MSC, esperemos de outras companhias também a visitarem a Madeira, cada vez mais o impacto vai ser relevante. Portanto, eu espero que da parte política e da governação isto possa ser visto de uma forma extremamente positiva. E em termos do Porto, o Porto foi remodelado, está bem para a capacidade, para o mercado de cruzeiros, que estamos a falar de um segmento de luxo, digamos assim? Bom, eu penso que está bem, pelo menos em relação à parte que nos toca como MS Cruzeiros, não temos tido dificuldades operacionais de nenhuma ordem. O Porto sente-se bem constituído, os passageiros sentem que o embarque e o desembarque é feito de uma forma perfeitamente fluida. Em relação ao novo Porto, que está a ser construído, eles têm dimensões relativamente simpáticas para os cruzeiros e os navios de cruzeiros que estão a ser construídos. Portanto, um navio, por exemplo, da MSC
dos novos, no novo Porto poderá não conseguir atracar, mas no Porto, hoje em dia, o atual conseguirá perfeitamente atracar, portanto penso que está devidamente delineado. O facto do Porto Novo ser à porta da cidade, a mesma coisa que acontece em Lisboa com o Cais de Santa Apolónia, com o terminal de cruzeiros de Santa Apolónia, acho que é uma mais-valia extremamente para os passageiros, portanto, e acabam por sentir um impacto visual muito mais grandioso sobre o arquipélago e sobre a ilha. Portanto, penso que Mas algum dos navios da MSC vai poder atracar no novo Porto? Se os novos navios tiverem as dimensões em termos de comprimento e o cais tiver a dimensão que está prevista, se não me engano 235 metros, sensivelmente do cais, o novo navio terá 335 metros. Portanto, eu acho que pode haver alguma dificuldade para esses novos navios poderem atracar. Mas, neste porto atual, perfeitamente conseguirem atracar. Portanto, não vejo nenhum problema operacional nesse sentido. Em termos do embarque e desembarque no Porto do Funchal, as mangas são uma decisão da companhia. Muitas das vezes não se percebe porque é que não estão a ser utilizadas com mais frequência as mangas do Porto do Funchal. Qual é a explicação? Bom, pode ser uma decisão da companhia, pode ser uma decisão do Porto. Normalmente é a companhia que, de acordo com o fluxo do nível da água, lhe poderá dizer vamos utilizar mangas, vamos não utilizar mangas. Há companhias que hoje em dia perfeitamente dispensam. A mesma coisa que acontecia anteriormente com a utilização dos rebocadores. E hoje em dia todos os navios novos têm hélice a estibordo e a bombordo e não necessitam porque conseguem fazer a sua manobra e desta forma tornarem-se mais eficientes. As companhias têm esta vicissitude também, que é olharem para o porto onde vão estar atracados e dizerem vamos abrir este deck e aquele deck e vamos colocar 2 ou 3 fluxos de passageiros porque já sabemos que vamos ter num navio de 3.000 passageiros, por exemplo, 2.500 que querem visitar o Funchal. E desta forma torna-se importante um fluxo fluido. Portanto, há de parte a parte nesse sentido. Qual é o tempo médio de passagem do navio da MSC aqui pela Madeira? Em termos de horário diário, estamos a falar cerca de 8 a 10 horas. E é suficiente para conhecer a ilha? Bom, eu gostaria de dizer que sim, mas obviamente que 8 a 10 horas em qualquer porto será sempre um tempo relativamente curto para conhecer uma ilha com, tão esplendorosa como a Madeira, obviamente, e como o Funchal, neste sentido, como cidade. Eu penso que os cruzeiros têm esta particularidade, que é poder levar os clientes a vários locais, usufruindo de umas férias completamente relaxadas e descansadas do seu dia-a-dia normal, e essa é uma das razões que a evolução dos cruzeiros tem tido neste setor cada vez maior, mas que permite, essencialmente, que os passageiros conheçam estes locais em 2 a 3 aspectos que eles realmente querem conhecer e, nesse sentido, os clientes fazem o seu trabalho de casa antecipado e percebe-se perfeitamente que eles sabem onde é que querem fazer a excursão ou não querem fazer e saem pelo seu próprio pé, mas permite essencialmente, ao conhecer este local, voltar a pensar em voltar e usufruir de férias. E eu acho que esta é a maior vantagem que eu vejo para uma cidade como o Funchal e para o arquipélago da Madeira. E a Madeira está a ser bem promovida no mercado de turismo de cruzeiros? Sim, aliás, todos os portos do Mediterrâneo hoje em dia praticamente são mais que conhecidos pelas companhias de cruzeiro, nas feiras internacionais, nas pessoas e nos departamentos que fazem os itinerários. Portanto, é um círculo relativamente curto e pequeno de pessoas que se conhecem muito bem e sabem o que é que vai acontecer neste futuro. Aliás, não poderia ser de outra forma porque a MSC, por exemplo, faz itinerários com 1 ano e meio, 2 anos de distância. Portanto, a partir daqui sabemos perfeitamente, ou temos que saber perfeitamente, quais são os desenvolvimentos portuários. Obviamente que se me perguntar, será que todos os portos do mundo, ou especialmente os portos da Europa, onde atuamos mais, estão com uma capacidade de seguir ao mesmo ritmo que as companhias de cruzeiros estão a debitar, por exemplo, novos navios? Eu espero bem que sim, porque de outra forma vamos ter algumas dificuldades com estes novos navios. Para lhe dar um exemplo, os novos navios cada vez mais não podem ter um comprimento excessivo, porque os novos navios, para poderem atracar, e isto, como estávamos a falar do novo cais, poderá ser uma vicissitude, mas terão que ter uma largura maior. E o comprimento ser ou até aos 320 metros ou mais pequeno, 325, por aí fora. Portanto, há estas vicissitudes técnicas que têm que ser ponderadas desta forma. Mas sim, obviamente. Falamos agora em termos mundiais. Quais são os destinos mais procurados? Em termos mundiais, vejamos, o mercado de cruzeiros a nível mundial tem cerca de 21 milhões de passageiros. A Europa, destes 21 milhões, tem cerca de 6 milhões e meio, vai
pensamos que 6 milhões e meio no final de 2014, cerca de 6 milhões agora no final de 2013. Sempre foi, até hoje, geograficamente, as Caraíbas como o local de cruzeiros. Ou seja, naturalmente, as maiores companhias do mundo são companhias americanas e posicionam-se na América, essencialmente nas Caraíbas, como com os seus itinerários. Depois, todas as outras companhias que não são americanas têm esta posição europeia. Obviamente que os americanos tentam colocar os navios cá, os europeus tentam colocar os navios lá. De qualquer forma, estamos a falar nas Caraíbas e depois no Mediterrâneo. A seguir ao Mediterrâneo, norte da Europa, Brasil, África do Sul, porque somos, como MSC, líderes de mercado, mas é uma cota muito reduzida do nível global, e o próximo desafio vai ser a Ásia. É um mercado completamente novo a ser descoberto, obviamente já tem cerca de 2 milhões de passageiros que estão lá, mas vai ser perfeitamente o novo oásis para as companhias de cruzeiros. Depois daí, quiçá. E a MSC está a pensar fazer cruzeiros para a Ásia? Estes novos navios preconizam, essencialmente, a solidificação da MSC como companhia de cruzeiros na Europa. A partir daqui, obviamente, que a tentativa será colocar a nova capacidade onde somos realmente líderes, no Mediterrâneo e nesta tentativa europeia de sermos líderes também, e que os navios que estejam connosco há mais tempo possam usufruir de outros novos itinerários. Obviamente que num espaço de 2 anos será curto dizer que vamos ter navios na Ásia, porque os novos navios só começam em 2017, mas a partir daí, obviamente, já estamos a estudar essas hipóteses e vamos já começar até com um itinerário que vai ser muito engraçado a partir de março, que vai começar no Dubai e vai até a Austrália. Este é uma estreia? É uma estreia, completamente, uma estreia. Quais são as perspectivas para os cruzeiros no Mar Arábico? Bom, nós já pelo 3º ano que vamos ter um navio posicionado nos Emirados e é na mesma temporada que vamos ter também com o Funchal, e os últimos 2 anos têm sido em crescendo. Portanto, é um sítio perfeitamente e uma localização em que os europeus estão curiosos de efetuar cruzeiros. E em termos geográficos é relativamente curto em termos de distância de avião, para fazer um voo Dubai, por exemplo, Lisboa-Dubai, Dubai-Lisboa, ou Funchal-Lisboa, Lisboa-Dubai, e pensamos que nos próximos anos realmente vai ter um crescimento bastante exacerbado. E os portugueses também estão fascinados pelos Emirados Árabes Unidos? Também. Nos últimos 2 anos tivemos cerca de 15% de aumento na cota dos itinerários nos Emirados. Quais são as perspectivas para este ano em termos globais? Da MSC, de Portugal. Da MSC, não temos mais navios novos, portanto, os navios andam sempre com uma capacidade que ronda os 98, 100% das camas utilizadas. Portanto, partimos do princípio que assim vai ser. Estamos presentes em 45 países, porque são os 45 países que são países de origem de passageiros. Portanto, pensamos que vamos ter exatamente a mesma cota de mercado que tivemos no passado. A partir de 2017, obviamente, com novos navios, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, portanto, os próximos 5 anos em que duplicamos o número de camas disponíveis, partimos do princípio aí que podemos alcançar outros itinerários, obviamente, e alcançar uma cota de mercado na Europa, essencialmente, completamente diferente. E aí pensarmos talvez em 2022 ou perto, sermos líderes de mercado na Europa. Líderes de mercado implica ultrapassar a fasquia de 1,5 milhão de passageiros, é isso? Líderes de mercado implica termos 80 mil passageiros a efetuar cruzeiros diários, porque temos esta capacidade de termos novos navios, contra os 40 mil que temos atualmente com 12 navios. Eduardo Cabrita, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial desejo uma boa noite e um bom fim de semana.